Olá, tudo bem? Meu nome é Bata Simões, sou advogado tributarista e aqui na BSP Law nós também lidamos com questões de desapropriação. Eu gravei um vídeo alguns anos atrás a respeito da ADI 2332, aquele julgamento impactante com o voto do ministro Barroso a respeito da não incidência de juros compensatórios nas desapropriações, e eu hoje pretendo trazer uma realidade do que vem acontecendo nos processos que já foram ajuizados há muitos anos e estão em sede de julgamento nos tribunais superiores. Então, basicamente, imagine uma pessoa que teve sua terra desapropriada há 20, 30 anos atrás. Provavelmente, o que aconteceu? Ela passou por um processo de primeira instância de desapropriação, teve uma sentença aqui no processo de primeira instância, com uma eventual apelação tanto dela ou do INCRA. Esse processo sobe aqui em São Paulo, na questão federal, para o TRF3. E depois do TRF3, naturalmente, ela vai para os tribunais superiores, via recurso especial, o STJ. Então, o que eu pretendo trazer hoje para vocês é como é que está a realidade em STJ e STF. No STJ, esses processos que aguardavam um posicionamento do STF na ADI 2332 estavam aqui aguardando um recurso especial para serem julgados. O que ficou decidido? Grande parte desses processos. A baixa origem, né? Então esse processo, depois de ter tramitado aqui 20, 30 anos, ele tinha uma baixa origem para que aguardasse a decisão do repetitivo aqui no STJ, para que o tribunal desse a orientação que o STJ viesse a dar. Geralmente esse processo ele descia para a origem em primeira instância, depois subia para o TRF3, sobe para o TRF3. Então aqui no escritório nós temos casos assim, o processo baixou, primeira instância, subiu para o TRF3 manteve o acordo anterior já, que tinha sido produzido pelo TRF3, e ele voltou a subir para o STJ. Então isso é só para dar um panorama de como se encontram essas ações hoje, né? E no STJ aconteceram alguns casos que alguns ministros mandaram o processo de novo retornar para segunda instância, em função do julgamento da ADI 2332, que estabelece que os juros compensatórios só são incidentes se você tiver a produção comprovada, a produtividade comprovada na propriedade da renda, né? Se não tiver, você tem incidência de 6% ou a não incidência se tiver grau de utilização igual a zero, por aí vai. Mas o que vem acontecendo no STJ, que é uma questão que nos chamou a atenção. No STJ, algumas petições da AGU pediram a desistência no STJ do recurso especial do INCRA. Então, no STJ você tem desistência do INCRA, mas ainda subsiste o recurso extraordinário. O recurso extraordinário do INCRA, ele vai para o STF. Quando ele chega no STF, sistematicamente, o presidente do STF vai dizer que aqui ele nega seguimento ao recurso, afirmando com base em súmulas que ele não pode rever situações de fato, e vai com a manutenção do acórdão inicial de 15 anos atrás, dizendo que o STF não pode rever. O que o INCRA faz nesse caso? Ele está sistematicamente entrando com agravo regimental dessa decisão do presidente e levando essa questão com maior discussão. O agravo regimental costuma ser, ele pede a revisão da decisão, o presidente costuma não dar essa revisão e ele converte então em agravo regimental e estabelece um ministro relator. O ministro relator, sistematicamente no STF, está devolvendo mais uma vez para o TRF3, para que o TRF3 pronuncie a questão dos juros compensatórios. Posteriormente, se houver novo recurso, sobe de novo para o STF. Por que eu estou falando isso? Que isso é importante. O que isso tem levado? Tá?
e é aqui que eu acho que é a parte que o vídeo fica interessante, que na minha opinião é uma grave violação da duração razoável do processo, inclusive violando direitos humanos desses desapropriados. Vou fazer uma situação típica, tá? Você tem aqui um processo de 1995, que essa pessoa foi desapropriada. Esse processo tramita, numa média, 3 anos para chegar numa sentença. Então, uma sentença produzida em 1998, estabelecendo a indenização e juros compensatórios de 12%, tá? O INCRA sistematicamente apelava dessas decisões. Esse processo subia para o TRF3. No TRF3, ele tinha uma média de julgamento, na época, de 10 anos. Que esse processo tenha um acórdão aqui, mantendo a sentença, que é isso que a gente tem aqui no escritório, casos assim. Um acórdão mantendo a sentença em 2008, tá? E estabelecendo juros de 12%. O INCRA recorre dessa decisão via recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial fica aguardando o julgamento e nesse meio tempo surge a ADI 2332 falando a respeito da incidência ou não de juros compensatórios. Em função do novo julgamento do STF, os ministros do STJ, então STJ, STF, mandam esse processo, isso que aconteceu aqui, manda esse processo baixar a origem para aguardar o julgamento do repetitivo. O processo baixa, sobe novamente para o TRF. Então a gente tem aqui uma incidência já de praticamente 20 anos de tramitação, 25 anos de tramitação. Ele vai à origem, volta para o TRF3, que mantém o acórdão dado em 2008. Então o TRF3 a presidência do TRF3 vai expedir um novo acórdão, confirmando esse acórdão de 2008. Vamos supor em 2018. Tá? A gente já tem de tramitação aqui praticamente 20 anos, mais de 20 anos de processo, 98 a 2008. A 2018, 20 e poucos anos de processo. O que acontece com a manutenção no TRF? O INCRA vai novamente e insiste no recurso especial extraordinário. Esse recurso sobe para o STJ. No STJ, você tem uma desistência da AGU com relação a esse recurso e pede, isso leva 2, 3 anos, pede a análise do recurso extraordinário no STF. Quando sobe o recurso extraordinário para o STF, acontece aquela situação que eu expliquei para vocês, que o ministro vai negar seguimento e depois tem agravo regimental. O que tem acontecido no STF? Depois dessa tramitação de mais todos esses anos, 2024, 2021, 2024, o STF costuma falar que em 2008, muito antes do julgamento da DI 2332, o TRF3 não tinha observado esta orientação do STF, que só veio posteriormente. E como você não teve modulação de efeitos na 2332, você tem incidência retroativa dessa questão. Ele vai remeter esse processo de novo para o TRF3, tá? Então aqui eu estou falando no mínimo, de uma tramitação de 35 anos a 40 anos, tá? Uma média. 35 anos a 40 anos. Nesse tempo, a pessoa que foi desapropriada, o expropriado, não tem atualização desse valor. Porque os juros compensatórios incidem apenas sobre a renda comprovada. Só que ele ficou desprovido da sua propriedade, que ele poderia vir a explorar, né? Não incide juros moratórios na desapropriação, porque os juros moratórios só incidem a partir do trânsito em julgado. Ou seja, a pessoa fica 35 a 40 anos sem a sua propriedade, sem a sua culpa também, porque isso foi uma morosidade do sistema, e ela fica sem receber juros. Para você ter um julgamento no final, depois de toda essa morosidade, dizendo que talvez não tenha incidência de juros compensatórios. Ou seja,
você vai ter uma atualização pela TR, que é uma taxa referencial que não recompõe nem um pouco o valor de quando a pessoa foi desapropriada. Eu entendo que essa tramitação de décadas ofende a duração razoável do processo, ofende o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, e viola direitos humanos desses expropriados. Essa é a minha visão. Basicamente o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Obrigado pela atenção. Se alguém tiver algum interesse em relação a essa questão, pode comentar no vídeo ou então nos contatar aqui no escritório, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.